O carro cortava a névoa da manhã quando o Tiago se virou para mim e disse, com a voz a tremer ligeiramente: Alexandre, preciso contar-te uma coisa que muda tudo. O meu coração deu um salto, como se o asfalto tivesse desaparecido debaixo das rodas. Aquela viagem de Porto até ao Algarve, que o Miguel tinha sugerido para estreitarmos laços familiares, estava prestes a transformar-se no maior teste da minha vida. Eu, aos 45 anos, casado há 12 com o pai dele, nunca imaginei que um simples passeio de carro pudesse abalar os alicerces que construíra com tanto cuidado. O Tiago, com 23 anos, estudante de arquitetura em Coimbra, tinha vindo passar as férias connosco e o Miguel, preso num projeto em Bruxelas, insistira: vai tu com ele, Alexandre. Ele precisa de um pai de verdade agora. Pai de verdade. A frase ecoava na minha cabeça enquanto acelerava para sul, o rádio a tocar baixinho uma velha canção de fado que falava de saudades impossíveis. Passámos por Aveiro sem parar, o cheiro a sal e a pão fresco a entrar pelas janelas abertas. O Tiago olhava para o horizonte, os dedos a tamborilar no joelho. É sobre mim, sabes? Sobre quem eu sou de verdade. Eu engoli em seco, fingindo concentrar-me na estrada. Tinha criado o Tiago desde os 11 anos, depois de a mãe dele morrer num acidente. O Miguel e eu decidíramos que o rapaz precisava de estabilidade, não de julgamentos. Portugal mudara muito desde o meu próprio coming out nos anos 90, em Lisboa, mas dentro de casa, dentro de mim, as coisas ainda eram frágeis. Conta, Tiago. Estou aqui. Ele respirou fundo. Sou gay, Alexandre. Sempre fui. E ultimamente tenho pensado muito em ti. Não como pai. Como homem. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer caminhão que nos ultrapassava. O meu estômago contraiu-se. Não era raiva. Era confusão pura, um turbilhão que me puxava para um lugar onde nunca quisera ir. Paramos em Coimbra para almoçar. As ruas estreitas da cidade universitária estavam cheias de jovens rindo, mochilas ao ombro. Sentámo-nos numa esplanada perto do rio Mondego. O Tiago continuou a falar, baixo, como se as pedras antigas pudessem ouvir. Contou-me das noites em que se sentia sozinho no quarto da residência, das mensagens que apagava antes de enviar, do medo de desiludir o pai. Eu ouvia, mas a minha mente divagava. Lembrava-me do meu primeiro beijo, aos 19 anos, atrás da sede de Lisboa, o coração a bater tão forte que pensei que ia explodir. Agora, aqui estava eu, a ouvir o filho do meu marido confessar o mesmo medo que eu carregara durante décadas. E tu, Alexandre? Nunca sentiste que o mundo te obriga a escolher entre ser quem és e ser quem os outros esperam? A pergunta acertou-me como um soco. Eu sorri, forçado. Todos nós escolhemos, Tiago. Todos os dias. Mas dentro de mim, algo se mexia. Uma semente de dúvida que eu julgava enterrada. À tarde, continuámos para sul, passando por Leiria. O sol batia forte no para-brisas. O Tiago adormeceu, a cabeça inclinada para o meu lado. Olhei de relance para o perfil dele, o mesmo nariz do Miguel, mas os olhos mais suaves, mais vivos. Senti um calor estranho no peito, não paternal. Confusão. Culpa imediata. Isto não pode ser, pensei, apertando o volante. O Miguel ligou quando chegámos a Santarém. Tudo bem por aí? O miúdo está a portar-se bem. A voz dele era calorosa, confiante. Sim, está tudo ótimo, respondi, a voz a falhar ligeiramente. Desliguei e olhei para o Tiago, que acordara e me observava. Obrigado por não me julgares, disse ele. Eu assenti, mas o nó na garganta não desaparecia. A noite caiu enquanto entrávamos no Alentejo. Reservámos um quarto duplo num hotel pequeno em Évora. 2 camas separadas, mas o espaço parecia demasiado pequeno. Deitámo-nos em silêncio. O Tiago sussurrou no escuro: acho que te admiro mais do que ao meu próprio pai, Alexandre. Tu entendes. Eu fiquei acordado horas, a olhar para o teto, o coração a bater descompassado. Aquela viagem acabara de começar e já me tinha posto frente a frente com limites que eu nunca soubera que existiam. De manhã, o ar de Évora cheirava a pão quente e a terra seca. Tomámos o pequeno almoço na varanda, o Tiago a falar animadamente sobre os templos romanos que queria visitar. Eu tentava sorrir, mas a confissão da véspera pairava entre nós como uma nuvem. Vamos à Capela dos Ossos, propus, precisando de qualquer coisa que me distraísse. Caminhámos pelas ruas de pedra, o Tiago ao meu lado, ombro quase a roçar o meu. Dentro da capela, os ossos alinhados nas paredes lembravam-me da fragilidade da vida. A morte é o único limite que não escolhemos, disse o Tiago baixinho. Eu olhei para ele. Os olhos castanhos refletiam a luz fraca. E o amor? Perguntei sem pensar. Ele sorriu, triste.
O amor é o limite que mais testamos. O Miguel telefonou outra vez à tarde, enquanto seguíamos para Beja. O projeto está atrasado, mas volto daqui a uma semana. Como está o Tiago? Contei-lhe das visitas, omitindo o resto. Ele parece mais aberto, disse eu. Ótimo. Tu és o melhor para ele, Alexandre. As palavras doeram. O melhor. Mas o que significava isso agora? Parámos num café rural. O empregado, um homem de bigode grisalho, olhou-nos com curiosidade, 2 homens sozinhos, um mais velho, um mais novo. Em Lisboa ninguém notaria, mas ali no interior, os olhares ainda pesavam. O Tiago percebeu. Isto incomoda-te? Perguntou. Às vezes, admiti. Mas aprendi a viver com isso. Ele tocou-me o braço por um segundo. Eu também quero aprender. O toque queimou. Retirei a mão devagar, o coração acelerado. Não era medo. Era algo mais profundo, mais perigoso. À noite, em Beja, jantámos num restaurante familiar. O vinho alentejano soltou as línguas. O Tiago contou-me sobre um rapaz da universidade que gostava dele, mas que tinha medo de assumir. Quero ser livre, Alexandre. Como tu e o pai. Eu ri, amargo. Livre. Ainda estamos a lutar por isso todos os dias. Falei-lhe do meu passado, os anos escondido, o casamento com uma mulher só para agradar à família, o divórcio doloroso, o encontro com Miguel numa manifestação pelo casamento igualitário em 2010. O Miguel salvou-me, disse eu. O Tiago ouvia, atento. E se o amor não for só um salvamento? E se for também uma escolha diária? A pergunta ficou no ar. Voltámos ao hotel em silêncio. No quarto, ele tomou duche primeiro. Eu fiquei na varanda, a olhar as estrelas. O que estava a acontecer comigo? O Tiago era o filho do homem que eu amava. Mas ali, naquela viagem, ele era também um homem, forte, vulnerável, vivo. A confusão crescia. No dia seguinte, rumámos a sul, para o Algarve. A paisagem mudava, olivais davam lugar a planícies douradas. Parámos em Faro para almoçar peixe grelhado. O mar brilhava ao fundo. O Tiago tirou uma foto nossa, sorrindo. Para o pai ver que estamos bem. Enviei ao Miguel. A resposta veio rápida, lindos os meus 2 homens. 2 homens. As palavras giravam na minha cabeça. À tarde, caminhámos na praia de Olhão. O vento salgado batia-nos no rosto. Alexandre, e se eu te dissesse que sinto algo mais por ti? Perguntou o Tiago de repente, parando. Eu parei também. O mundo parou. Tiago não. Mas a minha voz saiu fraca. Ele baixou os olhos. Desculpa. Não devia ter dito. Continuámos a andar, mas o ar entre nós mudara. A tensão era palpável, elétrica. Chegámos a Lagos ao fim do dia. O hotel tinha vista para a Ponta da Piedade. Sentámo-nos no terraço, o pôr do sol pintando o céu de laranja. Não quero perder-te como pai, disse ele. Nem eu a ti como filho, respondi. Mas as palavras soavam a mentira. A noite foi longa, cheia de pensamentos que eu não conseguia calar. A viagem continuava, mas agora cada quilómetro pesava mais. De Lagos fomos para Portimão, depois Albufeira. O Tiago tentava manter o tom leve, falando de projetos de arquitetura, de sonhos de abrir um estúdio em Lisboa. Eu respondia, mas a mente estava noutro lugar. Naquela confissão na praia, nas noites em que acordava a pensar no sorriso dele, isto é loucura, repetia para mim mesmo. O Miguel ligava todas as tardes, a voz cheia de confiança. Estou orgulhoso de vocês os 2. Orgulhoso. A culpa apertava-me o peito como uma mão invisível. Em Albufeira, visitámos as grutas de barco. O mar estava calmo, o guia a contar histórias antigas. O Tiago sentou-se ao meu lado no pequeno barco, o joelho encostando no meu. Não me afastei. O calor do contacto era reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. Obrigado por esta viagem, sussurrou ele quando o barco entrou numa gruta escura. Sinto-me visto por ti. Visto. A palavra ecoou. Eu tinha passado anos a esconder-me, mesmo do Miguel. Com o Tiago, sentia-me exposto, real. À noite, num restaurante à beira-mar, o vinho correu. Falámos de preconceitos. Em Coimbra, há rapazes que ainda não saem do armário por causa da família, disse ele. Eu contei-lhe de um amigo meu que perdera o emprego por ser gay, nos anos 2000. Portugal mudou, mas as pessoas não mudam todas ao mesmo ritmo. Ele concordou, os olhos brilhando à luz das velas. O clímax aproximava-se sem eu perceber.
No dia seguinte, seguimos para o interior, Serra da Estrela, para variar o caminho de regresso. As estradas sinuosas exigiam concentração. O Tiago pôs música, uma playlist de artistas LGBT portugueses. Cantámos juntos, rindo. Por momentos, esqueci quem éramos. Parámos no miradouro. O vale estendia-se abaixo, verde e selvagem. Alexandre, o que sentes por mim agora? Perguntou ele, direto. Eu hesitei. Sinto orgulho. Sinto medo. Sinto confusão. Ele aproximou-se. Eu também. O vento uivava. Não nos tocamos, mas o espaço entre nós encolheu. Regressamos ao carro em silêncio. O Miguel ligou nessa noite. Volto daqui a 3 dias. Mal posso esperar para vos abraçar. Abracei o telefone como se fosse ele. Mas o meu olhar desviava-se para o Tiago, que lia na cama ao lado. A tensão aumentava. Em Covilhã, visitámos a universidade. O Tiago mostrou-me os edifícios modernos que admirava. Quero construir espaços onde as pessoas se sintam livres para serem quem são. As palavras tocavam-me fundo. Eu, que construíra uma vida segura, questionava agora tudo. À noite, no hotel, ele disse: se eu te pedisse para escolheres, escolherias o pai ou a verdade? A pergunta ficou suspensa. Eu não respondi. Deitei-me virado para a parede, o coração a martelar. A escolha aproximava-se, inevitável. O regresso a norte foi mais lento, como se o carro soubesse que o fim da viagem significava decisões. Passámos por Castelo Branco, parando para provar queijos locais. O Tiago estava mais calado, mas os olhares que trocávamos diziam tudo. Em Coimbra, parámos novamente, ele queria mostrar-me o quarto da residência. Entramos. O espaço pequeno, posters nas paredes, livros espalhados. Aqui é onde eu penso em ti, confessou. Eu saí rápido, o ar rarefeito. Não podemos, Tiago. Em Aveiro, o canal refletia as luzes da noite. Jantámos moliceiro, o barco balançando suavemente. O amor não escolhe quem ama, disse ele. Eu respondi, mas nós escolhemos como vivemos esse amor. A discussão foi calma, profunda. Falámos de lealdade, de família, de sociedade que ainda sussurrava julgamentos. Em Lisboa é mais fácil, admiti. Mas aqui, na estrada, tudo parece possível. Ele sorriu. Então vamos fazer possível. O Miguel avisou que chegava no dia seguinte. A ansiedade cresceu. Em Porto, a cidade natal, as ruas familiares pareciam estranhas. Deixei o Tiago em casa e fui dar uma volta sozinho pela ribeira. O Douro brilhava ao luar. Pensei na minha vida, o conforto com o Miguel, a rotina segura, versus a chama que o Tiago acendera. A escolha era clara e impossível ao mesmo tempo. Voltei para casa. O Tiago esperava-me na cozinha. Decidi contar ao pai tudo. Sobre mim. E sobre nós. O nós pairou. Eu assenti. Estarei contigo. O Miguel chegou cansado, mas feliz. Abraçou-nos aos dois. O jantar foi tenso para mim. O Tiago esperou até ao café. Pai, sou gay. O silêncio foi breve. O Miguel sorriu, emocionado. Eu sabia, filho. E estou orgulhoso. Depois olhou para mim. E tu, Alexandre? Pareces distante. Eu respirei fundo. A viagem mudou-me. Contei parte da verdade, a confusão, os sentimentos novos. Não tudo. O Miguel ouviu, sério. O amor tem muitas formas. Mas os limites existem para proteger. A noite terminou com abraços, mas eu sabia que a conversa real viria depois. Nos dias seguintes, falámos muito. O Tiago apresentou-nos um amigo, um rapaz simpático da universidade. Vi o brilho nos olhos dele. A minha confusão diminuiu. Percebi que o que sentira era eco do meu próprio passado, projeção de desejos não resolvidos. O Miguel e eu passeámos pelo Foz. Tu salvaste-me uma vez, disse ele. Agora salva-te a ti. A escolha cristalizou-se, ficar, crescer juntos, respeitar os laços. Meses depois, a vida estabilizou. O Tiago namorava o rapaz da universidade, feliz e assumido. O Miguel e eu renovámos votos numa pequena cerimónia em Sintra, com vista para o palácio. O Tiago estava lá, sorrindo. Eu olhei para ele e vi o filho que sempre fora, o homem que me ensinara a ver além dos limites. A viagem não destruíra nada. Reforçara tudo. Aprendi que o amor gay não é só paixão, é escolha diária de honestidade, de família redefinida.
A estrada ensinou-me que os limites não são muros, mas pontes que construímos todos os dias. O Tiago e eu continuamos próximos, mas claros. O Miguel e eu mais fortes. Portugal, com as suas luzes e sombras, continua a mudar connosco. É verdade que os laços familiares devem sempre limitar o amor verdadeiro, ou o amor deve superar todos os obstáculos para nos tornar melhores. Verdadeiro ou falso?